Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, eu vou falar um pouco de fachada grid, né? Ou fachada cortina. Esse exemplo aí que eu estou mostrando na foto. Então, geralmente, esse produto ele é utilizado aí em prédios comerciais, em hall de edifícios, fachada de loja. Eu já utilizei em residências também, tá? Mas o mais comum uso é para esse tipo de aplicação. Então, geralmente aí você tem grandes vãos que você precisa vencer e você utiliza esse produto, que é um produto muito fácil de ser instalado, né, relativamente fácil, porque você utiliza de poucos perfis e a montagem é muito padronizada. Então vamos pegar um projeto que eu fiz aqui recentemente e vamos explanar um pouco sobre como proceder, né, e algumas dicas aí para você executar seu projeto da melhor forma possível. Tá? Então a primeira coisa, definidas as cargas, as pressões de vento, e você vai para a escolha do perfil que você vai utilizar. E quais os perfis principais? O perfil principal são as colunas verticais. São eles que vão garantir que toda a fachada vai suportar essa pressão de vento. Tá? Então, esse é o cálculo estrutural que você precisa fazer para garantir a segurança e a boa performance aí dessa fachada. Então, o perfil vertical é o perfil principal, é a coluna. Tá? Então, vamos trabalhar um pouco e vamos falar um pouco desse item primeiramente. Nesse projeto aqui, dadas as cargas e as pressões, eu cheguei nessa coluna, né? É a maior coluna da linha, porém ela não atendeu ainda o momento de inércia que eu precisava. E aí eu precisei da ajuda desse outro perfil, que ele aumenta o momento de inércia, ele deixa a coluna mais rígida, e assim atendendo aí a pressão de vento. Então a composição dele fica dessa forma, né? Geralmente as colunas elas são fixadas no piso e no teto, ou na laje, ou em uma viga, ou uma estrutura de aço. Nesse caso aqui, alvenaria embaixo e em cima. Então, e a pressão de vento vai fazer esse esforço aqui, né? O vento vai fazer esse esforço, levando toda a carga para o piso e para o teto ali, onde eu vou fixar essas colunas. Então, a primeira dica que eu vou deixar para vocês nesse projeto, ou quando você for fazer um projeto similar, é se entender com a obra e garantir que esse concreto, essa parede, essa laje, sejam de concreto firme, forte, para poder receber a fixação desses parabolts. Tá? Então, um parabolt ele não aceita ser fixado em bloco, por exemplo, porque não é uma estrutura muito segura, tá? Uma vez que você vai ter toda a carga de vento, né, toda a pressão de vento vindo em direção a essa fachada, estou mostrando aqui, ó, nesse corte vertical, fazendo a pressão de vento atingindo o vidro e sobrecarregando esses parabolts aí, que ficam na parte de cima e de baixo. Então, toda a carga vai ser recebida por essas colunas. Então, elas precisam estar muito bem fixadas, uma estrutura de concreto ali que aguente essa fixação, que suporte essa fixação. Tá? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é sempre utilize parabolts para fixar essas colunas. Tá? Sempre. Não importa se você vai usar o PBA, se você vai usar barra roscada com cola química, ou usar o CDA, qualquer com jaqueta, sempre parabolt. Tá? Essa é a segunda dica. Sempre utilize parabolt. Ele é feito para esse tipo de fixação. Tá? Não utilize bucha de nylon e parafuso. Uma vez que você tem a fixação só em cima e embaixo, e você tem uma limitação ali de espaço, né? Terceira dica, utilize parabolts de aço inoxidável. Tá? O aço inox ele precisa resistir à corrosão. Então, por mais que eu tenha feito toda a vedação, como vocês estão vendo aqui, ó, toda a vedação com silicone, com o tempo, né, pode haver infiltração, o pessoal vai lavar essa fachada e pode entrar água, e essa água pode comprometer, e se você tiver com um parabolt de aço carbono, ele pode oxidar, né, e aí vir a enfraquecer, quebrar e causar o pior aí, né, causar aí um comprometimento das suas fixações. Então, utilize parabolts de aço inoxidável. Tá? Vamos para esse perfil aqui. Vocês estão vendo essa bucha? Ela não faz parte da fixação estrutural. Ela está fixando esse perfil aqui,
que é um perfil que ele vai ser colocado em toda a volta, em todo o perímetro da fachada. E ele tem basicamente duas funções, esse perfil. Ele compensa a falta do vidro, né, desse lado aqui. Ele compensa a falta desse vidro, porque se não tivesse esse perfil, eu ia ter dificuldade para fixar a capa e a contracapa. Então ele precisa estar aqui. Ele é uma espécie de, ele vai ser utilizado como um calço. Ele compensa a falta do vidro. E a outra função dele é vedar. Então ele está completamente aqui colado com silicone, e essas buchas aqui estão ajudando a segurar esse perfil. Esse perfil, essas buchas ajudam na fixação, na estruturação da fachada? De certa forma, sim, mas elas não são dimensionadas para suportar, essas buchas não são dimensionadas para suportar a carga que essa fachada vai receber. A carga toda, como eu falei, estão nos parabolts fixados nas colunas, tá? Então, a coluna é o que estrutura toda a fachada. Não só pelo fato da coluna estruturar, isso não significa que você não precisa calcular a espessura dos vidros. Você precisa calcular a espessura dos vidros, você precisa dimensionar as travessas que vão ficar na horizontal, precisam ser dimensionadas também, para que traga também segurança, para que a fachada não fique flambando, não fique balançando ali por conta de vidros pouco espessos e risco de quebra dos vidros também. Então, essa fachada aqui é uma fachada que a gente chama de fachada cortina. A gente aplica ela com capa e contracapa. Então você monta, né, as colunas verticais, você posiciona elas com a distância correta, fixa as travessas, né, que as travessas elas entram depois da fixação das colunas, faz o espaçamento correto dessas travessas, e aí você vem aplicando esses vidros. Basicamente, o único trabalho que você vai ter na oficina, na sua empresa, é fazer o corte desses perfis corretamente e enviar isso para a obra. O vidro ele já vai direto para a obra, ele não precisa ser retrabalhado antes, porque ele é aplicado diretamente nas colunas e nas travessas, é parafusado, e por fim você vem dando essa capa que vai gerar uma moldura bem parecida com essa imagem aqui, ó. Existem outras formas de se fabricar. Por exemplo, você pode ter a pele de vidro, onde você tem a colagem em quadros, você cola esses quadros com silicone estrutural na empresa, e você vai fazer a fixação utilizando outros perfis, mas basicamente tudo que eu disse até aqui sobre a fixação das colunas, sobre os parabolts, sobre as vedações, vale para a fachada stick também. Uma outra coisa também, quanto à dilatação, a gente tem que considerar as folgas para essa fachada, levando em conta que o alumínio ele dilata, todo o material da fachada ele dilata. Então o alumínio a gente considera ali aproximadamente que ele vai dilatar 1 milímetro por metro. Então numa fachada como essa, que tem quase 6 metros de altura, no mínimo você precisa ter ali uma folga de 6 milímetros. Então tem que se levar isso em consideração também, né? Folga prevendo a dilatação, né? Se essa fachada dilata e não tem para onde esse material se acomodar, você pode ter a quebra de vidro, você pode ter trincas na parede. Então você tem todo um problema que pode ser gerado por falta de uma folga técnica, que tem que ser considerado. Bom, basicamente é isso, tá? Eu espero ter ajudado vocês, espero ter mostrado aí um pouco do projeto, né, de como funciona a instalação de uma fachada, a fabricação, o projeto de uma fachada, mas basicamente é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui e até a próxima, até mais.